Nós ouvimos muitas vezes a palavra justiça sendo usada nos ambientes públicos, nas conversas familiares, e de vez em quando nós ouvimos alguém dizer: ah, tal pessoa é justa, ou os políticos não são justos. Estas e muitas outras ideias é uma palavra muito comum utilizada na nossa vida, sobretudo na sociedade em que vivemos, em que todos disputam em dizer o que é justo, o que não é justo. Mas vamos fazer uma seguinte questão: o que é realmente ser justo? Se procurarmos os sábios, como Platão, como Aristóteles, se procurarmos aí na Bíblia, em que essa palavra é dita muitas e muitas vezes, sobre ser uma pessoa justa, como uma pessoa, vamos dizer, quase sinônimo de uma pessoa de Deus. Então, o que é ser justo? Se nós depararmos todos os exemplos de pessoas que são consideradas justas, são pessoas que sabem medir. Justamente a palavra justo significa, né, medir as coisas corretamente, cada coisa com o seu papel. Então, para você ser justo, é você saber medir o papel de cada coisa, o peso de cada coisa, a importância de cada coisa. Por exemplo, se você dá uma importância para uma árvore mais do que talvez um animal, você está sendo injusto porque você não está dando a mesma medida. Se você dá importância a uma casa, vamos dizer assim, a uma casa de uma pessoa, por ser rica, você vai lá, restitui o bem dela, caso você tenha tomado, mas não restitui do pobre. E você restitui do rico porque ele é rico, e do pobre você não restitui porque ele é pobre e não tem condições de lutar contra você, você está sendo uma pessoa injusta. Quando você aplica uma lei que é válida só para um grupo de pessoas e para outros não é, você está sendo injusto. Porque ser justo é justamente você poder medir, equilibrar coisas que estão contraditórias. Se a gente pensar bem, o mundo ele é essencialmente justo. Tem até uma canção do Ricardo de Sá, um cantor católico, tem uma música dele que diz precisamente isso, né? O mundo a vida é justa, né? E às vezes, só que isso é contraintuitivo, porque a gente pensa o tempo todo que estamos nos deparando com injustiças. Realmente não é fácil. Sempre nos deparamos com problemas, com dificuldades, com situações em que consideramos injustas. Sim, existe a injustiça. Por isso mesmo é que existe a justiça. Essa discussão, ela não é de hoje, ela já rende milhares de anos e foi basicamente uma pergunta basilar da filosofia. A filosofia vai investigar durante milhares de anos o que é justiça. Começou lá com Sócrates, em que os seus amigos, né, diziam que a justiça é o mais forte prevalecer sobre o mais fraco. E o que é mais forte necessariamente é justo, e o que é mais fraco deve se submeter ao forte. Bem, tem um fundo de verdade nisto. E qual que é esse fundo de verdade? É que o que é forte, essencialmente, ele é bom por ser forte. E se ele se sobressai ao fraco, é porque o fraco possui uma certa debilidade. Então é justo que o forte se sobressaia ao fraco. Mas perceba que essa força aqui está julgando a força apenas a força arbitrária, né? Uma força sem uma lógica por trás. Não é simplesmente por algo ser mais forte que ele é justo. É se ele for forte e ser aplicado ao que é justo, ele vai ser justo. Então, novamente, a força ela deve entrar como um equilíbrio, né? Então não pode ser simplesmente uma força sobre o mais fraco, e sim o forte para equilibrar o que está fraco. Porque essencialmente o fraco ali, ele é uma coisa que está precisando de força. Então, paradoxalmente, o mais forte exige para dar força ao mais fraco. E se entrarmos nesta lógica, vamos entender, por exemplo, até São Paulo que disse em uma de suas cartas,
No meio dos fortes eu me faço forte, no meio dos fracos eu me faço fraco. O que ele está fazendo ali é simplesmente equilibrar, né? Ele está pondo uma virtude para equilibrar, mas para você equilibrar a virtude, você precisa ser forte. Às vezes essa força significa ter força, inclusive física, mas às vezes ela significa simplesmente você ter uma firmeza moral interior, em que você tem pessoas injustas agindo com maldade e você simplesmente não segue o caminho delas, você puxa para o lado da justiça com força e isso acaba provocando um certo equilíbrio. Então, o que acontece? A injustiça existe dentro da justiça. E essa discussão, que já tem aí mais de 2000 anos, rende até os dias de hoje e, na verdade, vemos que a nossa sociedade é uma sociedade confusa sobre o que é ser justo, o que é ser injusto. Então, por trás de todas as leis, teoricamente, o que existe é essa pergunta: o que nós estamos fazendo de justo ou para fazer justiça? Os problemas causados por isso são inúmeros e, novamente, teria que entrar no conceito de justiça lá na sua raiz, o que é ser justo. Para simplificar, é você saber medir e colocar cada coisa em seu lugar. É importante que ser justo também, segundo o próprio Sócrates, o próprio Platão, e implica que buscar a justiça, buscar ser justo, ele envolve 3 níveis: o nível pessoal, e o nível comunitário e o nível universal. Então, quer dizer, pessoal, você tem que saber a sua posição no mundo, quem você é, o que você consegue fazer. Se você é uma criança, submeter-se aos pais e aos adultos é mais sensato do que não se submeter, porque eles têm mais experiência que você. Eles podem evitar erros erros e sofrimentos que são desnecessários, mas se você insistir mesmo assim, pagará as consequências justamente por isto. Então, em primeiro lugar, a justiça ela é um autoconhecimento para ser justo. Em segundo passo é o comunitário, você buscar ser justo. Isso implica um poder, se você for uma pessoa sábia, uma pessoa justa, você vai saber dar o respeito devido à opinião dos pais, se eles estão falando certo ou errado, às pessoas mais velhas, ao seu professor, ao seu chefe, enfim, todo lugar que você está, aos seus amigos. Tudo isso implica realmente em busca de conhecimento, autoconhecimento para ter um conhecimento social e depois o conhecimento universal. É simplesmente uma questão não é uma questão de hierarquia, mas uma questão de posição. A primeira pessoa que você se depara é você mesmo. A segunda é a sociedade que está ao seu redor. Primeiro seus pais, a sua família e depois a sua comunidade. E em terceiro é o mundo inteiro do geral. Então a justiça é uma contínua medição do valor de cada das coisas. Se você se interessa por esse assunto, então continue a acompanhar-nos na Nova Ágora e continue na nossa caminhada, na nossa jornada de autoconhecimento e de conhecimento por meio da filosofia, por meio da investigação de grandes pensadores como Platão e por grandes escritos como a Bíblia e tantos outros escritos e deixados que a humanidade deixou nesse esforço de construirmos uma vida melhor e mais justa. Até mais.